Olá pessoal, tudo bem? Vou apresentar para vocês mais um caso clínico interessante, né, da área neurológica, e gostaria que você se inscrevesse no canal, compartilhasse, curtisse o vídeo para a gente continuar fazendo mais dessas aulas aqui. Bom, esse caso é um caso interessante, muito importante, e que requer muita atenção no diagnóstico neurológico. Para isso, né, a gente tem que ficar muito atento aos sinais e sintomas desse paciente. Esse paciente se queixa, né, de mão caída. Então a anamnese dele é assim: é um homem de 67 anos, que foi encaminhado a um neurologista por seu clínico geral. Seus sintomas são de fraqueza e desgaste dos músculos da mão esquerda. Ele notou que a fraqueza piorava depois de usar a mão, por exemplo, depois de usar um alicate. Ele também notou câimbras nos músculos do antebraço. Sua fala está ligeiramente arrastada e ele começou a engasgar depois de tomar líquidos. A história médica pregressa é notável para hipertensão há 15 anos, infarto agudo do miocárdio há 3 anos. Então, é um paciente que tem uma história rica, uma história patológica pregressa muito rica. A medicação dele consiste em atorvastatina, aspirina, losartan e carvedilol. Então, é o combo para proteção de doenças, proteção ou profilaxia secundária, doença cerebrovascular e doença cardiovascular. Ele é um bancário aposentado, ele mora com sua esposa e tem 3 filhos adultos. Não fuma e bebe algumas cervejas por semana. Então, é uma história de uma pessoa, né, de um idoso, um recém-idoso, que com boa, bem tratado, e tudo vai no seu clínico regularmente, enfim, nada a acrescentar na anamnese dele. Eu chamo a atenção um exame físico, uma pressão arterial adequada, né, aceitável para a idade dele, com as medicações que ele toma. Não tem nenhuma normalidade no sistema cardiovascular, ou seja, não tem sopros, não tem arritmia, respiratório não tem dispneia, no abdômen não tem nenhuma alteração que chame a atenção, mas há um desgaste nos músculos dos membros superiores, principalmente da mão esquerda. Há alguma fasciculação dos músculos dos braços, ou seja, parece que aqueles movimentos, né, na mão. A perda de força ou potência é globalmente reduzida na mão esquerda e também reduzida na mão direita. O tônus muscular é normal, você tem um tônus muscular normal, mas ele tem uma certa atrofia e fasciculação. Os espasmos, tipo câimbras, são rápidos bilateralmente. Não há perda sensorial, ou seja, não tem perda sensitiva. Há uma disartria leve, ou seja, uma alteração na fala, e apresenta reflexos tendinosos, que são reflexo bicipital, tricipital, patelar, aquileu, exaltados. Então, assim, o que chama atenção para a gente é o quê? Uma atrofia que nos remete a uma doença do neurônio motor inferior e uma hiperreflexia, né, que remete a uma doença do neurônio motor superior. E tem uma coisa aí que é importante, que é a rapidez, né, do quadro. Foi um quadro que foi se arrastando, é um quadro agudo. A mão caiu, ela foi caindo, foi perdendo a força, teve uma atrofia, enfim, nitidamente um quadro mais leniente, né? Então, a partir daí, na frente desse paciente, a gente tem que fazer 3 perguntas. Qual o diagnóstico que esse paciente tem? O diagnóstico síndrome. Então, a gente tem, na parte da neurologia, tem várias síndromes, então, mas nesse paciente consiste uma síndrome neuromotor superior, uma síndrome neuromotor inferior. Por que superior? Reflexos exaltados. Inferior, atrofia, fasciculação, perda de força, câimbras, né? Que isso é importante. Então, onde que está essa lesão desse paciente? Né? O diagnóstico anatômico. Tá. Pode estar no cérebro? Pode ser que sim. Pode estar no nervo periférico? Pode ser que sim. Pode estar nos dois? Também. Então, o que ele tem aqui? Né? E o diagnóstico etiológico, que é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Então, ele tem uma doença do neurônio motor, que pega os neurônios superiores e inferiores. No caso, o diagnóstico etiológico é uma causa desconhecida, né? Afeta os neurônios na medula espinhal dos núcleos do nervo craniano, que justifica a disfagia, e no córtex motor, a disartria, né? É uma doença, geralmente, que se apresenta na idade de 50 a 70 anos. Ele tem 67, então está dentro da estatística desse paciente. A fraqueza é a perda dos músculos
de uma mão ou de um braço é a apresentação mais comum, que é a do neurônio motor inferior. Há uma denervação desses músculos. A fraqueza é mais acentuada após o esforço. As câimbras são dolorosas nos músculos, embora, né, ele não tem perda sensorial, mas dá cãibra, dá espasmos dolorosos, né, que é o quê? Sinal da denervação e alteração na fisiologia neuromuscular ali. E são comuns nas fases iniciais da doença. O sinal físico característico dessa condição é a fasciculação, foi o que eu falei. Aquelas formiguinhas, parecem uns bichinhos que passam debaixo da pele, que é a contração rápida e irregular dos segmentos musculares, causados pela denervação do músculo de uma lesão do neurônio motor inferior, ou seja, então tem uma lesão do neurônio motor inferior. Os reflexos podem estar rápidos, que é uma hiperreflexia, devido a perdas de neurônios motores corticais, que significa neurônio motor superior. Não há perda sensorial, então só pega o nervo motor, seja nervo central, né, que assim, dos neurônios motores corticais, dos neurônios motores periféricos, que é na parte bem na doença do neurônio motor superior e inferior. Em casos avançados, o diagnóstico já é mais fácil, mas nos casos iniciais são mais problemáticos. A fraqueza dos membros, que piora com a fadiga, pode ser confundida com miastenia graves. Ou seja, então a fraqueza se confunde com fadiga, ou seja, não, eu não consigo subir a escada porque eu fico cansado. Então é um sinal que poderia ser de miastenia graves, que é uma outra doença que nós vamos falar, não agora, mas é um caso importante. Mas a disfagia, a disartria, em idosos, são muito comuns, principalmente devido à paralisia pseudobulbar nas doenças cerebrovasculares. Então, a gente tem que ficar muito atento. Às vezes, paciente de demência, não tem nenhuma associação nesse caso. Tá? A mielopatia ou compressão cervical é uma causa muito comum de perda de peso e vasculação dos membros superiores, e sem perda sensorial. Então, a gente tem que ficar muito atento nesse caso aí. Sabe? Então, a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial, pois esses casos, e no caso dele, como era globalmente, né, não era só de membros superiores e inferiores, então a gente não tem muita dúvida em relação ao diagnóstico anatômico, pensando numa mielopatia cervical, por exemplo. Agora a parte do tratamento. Então fizemos o diagnóstico e vamos agora ao tratamento. Infelizmente, a doença do neurônio motor é uma condição progressiva e incurável. Os pacientes tendem a desenvolver uma fraqueza espástica nas pernas, ou seja, uma dificuldade, né, de andar. A paralisia bulbar causa disartria e disfagia. Tem pacientes que não têm acometimento da disfagia e da disartria em fases iniciais, somente nas fases finais. A função do esfíncter geralmente não é afetada, ou seja, o paciente não tem alteração de controle urinário, de controle fecal, né? Enfim. E o intelecto, ou seja, o paciente fica lúcido toda a doença, não há perda cortical, neuronal, do ponto de vista cognitivo. O tratamento curativo, não há tratamento curativo para essa condição, ou seja, não tem tratamento. Existem algumas medicações que tem estudos que sugerem que melhora a sobrevida, mas não tem cura, né, nesses pacientes. A duração média é entre 2 a 4 anos, e o paciente e a sua família terão que ser informados. É muito importante sobre o diagnóstico e o prognóstico também desses. Por quê? Porque tem que fazer um monte de coisa. Né? Daqui a pouco ele vai parar de andar, vai parar de falar, vai parar de. Vai ter que se comunicar através visualmente, vai ter uma equipe multidisciplinar, fisioterapia, fonoaudiologia, né, e terapia ocupacional, enfim, vários outros, psicólogo, importantíssimo, né, à medida que a doença progride. Então, a gente vai ter que ter toda essa equipe multidisciplinar ao nosso lado. E depois, posteriormente, a gastrostomia pode ser importante, porque será necessária uma ingesta calórica adequada para esses pacientes. E muitas das vezes, os pacientes têm que fazer traqueostomia por uso de BIPAP, né, usando a ventilação mecânica, né, porque a morte de broncoaspiração ela é importante, o paciente pode usar BIPAP, né,
para ajudar na insuficiência respiratória devido à alteração da musculatura diafragmática. Então, nesse caso é um caso triste, né? Não é tão raro, tá? Mas também não é tão comum. Então, é um caso que acontece anualmente, 2 casos por 100 mil habitantes, aí, tranquilamente. É uma doença que a gente não gosta de dar esse diagnóstico, mas é importante entender, principalmente, que é uma doença que acomete tanto o neurônio motor superior como o neurônio motor inferior. Espero que tenha gostado do vídeo, espero que tenha esclarecido sobre a doença e depois faremos mais vídeos aí, tá bom? Se puder, inscrevam, compartilhem e curtam o canal. Obrigado.